Então, meus irmãos, Tiago capítulo 3, do verso 13 ao 18. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se glorie disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois aonde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos a Deus em oração mais uma vez. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós cantamos ao Senhor nessa noite que somente ao Senhor a glória, Pai. E é diante do Teu trono que nós vamos agora, nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou. Nós vamos a Ti pedir, ó Deus, sabedoria, a sabedoria do alto. Nós pedimos sabedoria para compreender a Sua palavra, Senhor. Nós pedimos o poder do Teu Espírito Santo sobre nós. Derrama, Senhor Deus, sobre nós. Derrama sobre os nossos corações um desejo de viver a Sua palavra, Senhor. É essa a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante que Tiago, ele começa com uma pergunta. Na realidade, Tiago faz muitas perguntas na sua carta. No capítulo 2, Tiago faz perguntas. Está falando, olha, meus irmãos, qual proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? No capítulo 2, verso 14, ele faz série de perguntas. E agora Tiago está fazendo perguntas e está falando, quem entre vocês é sábio e inteligente? Quem de vocês é sábio e inteligente? Lembrando que a palavra sábio e inteligente, elas estão correlacionadas, elas andam juntas, né? Quando a palavra de Deus trata muitas vezes. Então, Tiago está agora perguntando, quem entre vocês é sábio e inteligente? E Tiago está falando, então, se você se diz sábio e inteligente, mostre com a sua vida, com a sua conduta. E Tiago, então, chama constantemente a esses irmãos, a essas igrejas, porque não era só uma igreja, eram vários irmãos que estavam reunidos, porque estavam sendo perseguidos e foram dispersos ali na diáspora. Então, Tiago chama esses irmãos a mostrarem a sua fé através das obras, no capítulo 2, no verso 18, nós vemos isso. Mas se alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me. Veja que Tiago fala no capítulo 2, no verso 8. Mas se você disser que tem fé, você deve mostrar através das suas obras. E agora, então, Tiago de volta agora no capítulo 3, do verso 13, Tiago está chamando de volta esses irmãos a evidenciarem a sua vida de sabedoria. Veja que ele faz a pergunta, quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Então, Tiago faz esse mesmo chamado. Mostre a sua sabedoria através da sua vida, através da sua conduta. Então, não existe fé sem obras, Tiago está dizendo, e não existe uma pessoa que se diz sábio sem mostrar uma evidência, sem mostrar uma vida que de fato seja, que mostre pela sua conduta. Então perceba como Tiago está constantemente confrontando. A carta de Tiago, ele está constantemente confrontando o discurso vazio. Então no capítulo 2, Tiago está confrontando aqueles que dizem ter fé, mas não demonstram com as suas obras.
e ele só diz ter fé com seus lábios, fazendo uma confissão simplesmente com seus lábios. Então, a nossa fé, ela não é apenas um discurso, e a nossa sabedoria também não é apenas um discurso. Agora, Tiago está confrontando aqueles que diziam ter sabedoria, que não apenas ficasse no discurso, mas mostrasse a sua sabedoria na sua conduta. E a sabedoria, meus irmãos, não é apenas uma demonstração. Tiago está dizendo assim que a sabedoria não é apenas uma demonstração do conhecimento bíblico e de uma inteligência grande, de alguém intelectual que conhece muitos conhecimentos, que sabe falar de vários assuntos. Mas a sabedoria bíblica verdadeira é aquela que pratica a palavra de Deus e que evidencia através da sua vida. Veja o verso 13 que ele diz, quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante as suas condutas, a sua conduta. Veja, meus irmãos, que as nossas atitudes gritam para o mundo, mostrando quem nós somos. As nossas atitudes, elas gritam para o mundo, mostrando quem nós somos. As pessoas vão enxergar quem nós somos através das nossas atitudes. A forma como nós andamos, a forma como nós falamos, a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós convivemos na nossa família, a forma como nós nos relacionamos aqui na igreja, grita para o mundo. Então, Tiago, mais uma vez, ele está aqui pedindo evidências, fato de como podemos demonstrar a nossa sabedoria. Qual é a sabedoria que é evidenciada através da nossa vida? Qual sabedoria nossas atitudes revelam? Qual sabedoria permeia o nosso coração? É a terrena, animal e demoníaca, ou é a sabedoria do alto? As nossas atitudes vai evidenciar qual é a sabedoria que permeia o nosso coração. Então, as nossas atitudes, elas vão mostrar quem é que nos domina. É a sabedoria terrena, animal, demoníaca, ou é a sabedoria do alto? Ela vai mostrar isso para as pessoas. Aquele ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Nas Escrituras não é assim, mesmo. Nas Escrituras faço o que eu falo e faço o que eu faço. Esse ditado é o ditado hipócrita. Hipócrita, porque as pessoas elas não vão simplesmente imitar aquilo que nós estamos falando para elas fazerem. Elas vão imitar aquilo que nós estamos fazendo. E um exemplo claro isso é o nosso ambiente familiar. Muitas coisas que nós queremos que os nossos filhos aprendam, nós não vivemos e nós não fazemos. E eles rapidamente, eles absorvem esse tipo de comportamento e atitude. Então Tiago pede que aqueles que estavam querendo se colocar como mestres do povo, que mostrasse a sua sabedoria em mansidão. Veja que o versículo 1 do capítulo 3 diz: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Então Tiago também volta esse assunto no verso 13, falando, olha, quem entre vocês é sábio e inteligente? Quem entre vocês é sábio e inteligente e vocês querem se colocar diante do povo de Deus para ensinar a palavra de Deus? Então mostre a sua sabedoria e a sua inteligência, não simplesmente com conhecimento intelectual, mas sim com uma vida mansa. E o que é mansidão? O que é mansidão? É alguém humilde que está em submissão a Deus, servindo o próximo. Mansidão é alguém humilde que está constantemente em submissão a Deus, servindo o próximo. Martin Lloyd-Jones, no livro do Sermão do Monte, ele escreve assim que o homem manso nem ao menos se sensibiliza consigo mesmo. Não vive cuidando de si próprio e dos seus interesses pessoais. Não permanece em atitude defensiva. O que Martin Lloyd-Jones quer dizer? Que a mansidão nos leva constantemente em estar em obediência a Deus e servindo ao próximo. Então Tiago está dizendo, olha, vocês são sábios, então mostre a sua sabedoria através da sua vida com mansidão.
humilde, obedecendo ao Senhor e servindo ao próximo. Obedecendo ao Senhor e servindo ao próximo. E essa mansidão aqui, ela não é produzida por vontade própria de um coração caído. Essa mansidão que a palavra de Deus diz, ela não é produzida por vontade própria ou por apenas um caráter ou uma personalidade de uma pessoa que tem um coração caído e ainda não encontrou o Senhor. Essa mansidão aqui, somente alguém que está em Cristo pode mostrar a sua sabedoria através da mansidão, vivendo uma vida de submissão ao Senhor, servindo as pessoas com a sua vida. Veja então, porque mansidão foi o que o Senhor Jesus ensinou. E mansidão, antes de tudo, é um fruto do Espírito Santo. É um fruto do Espírito Santo. Então, somente alguém que está em Cristo pode mostrar a sua sabedoria através da mansidão. Somente aqueles que estão em Cristo de forma verdadeira pode demonstrar a sua sabedoria em mansidão, obedecendo a Deus, se submetendo ao Senhor, se submetendo à palavra do Senhor e se submetendo às pessoas, cuidando umas das outras, amando umas às outras, servindo uns aos outros. Os irmãos, pensa num retrato. E pensa numa imagem de sua vida. Pensa aí. Imagem da sua vida. E se alguém chegasse na sua vida agora e observasse você? Qual sabedoria você seria colocado? Qual? A terrena, animal, demoníaca ou a do alto? Qual? Qual sabedoria você seria encaixado? Qual delas? Qual delas você seria encaixado? Vamos examinar a sabedoria terrena dos versos 14 e 16. No verso 14, Tiago vai apontar para o procedimento que não é sabedoria do alto. Veja aqui o verso 14. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada. Veja que inveja amargurada faz com que alguém tenha ressentimento contra outra pessoa por ter algo que ele mesmo deseja sem porém possuí-lo. Esse sentimento de inveja é um sentimento egoísta, de autopromoção, de pessoas que são egocêntricas, que só pensam nelas. Quando pessoas vivem esse sentimento de inveja, elas difamam, usam a sua língua para falar mal e trazer esse ambiente de rivalidade, de divisão e de facção. Veja que na primeira parte do capítulo 3, Tiago está tratando da questão de dominar a língua, como é impossível, na perspectiva humanamente falando. Mas agora Tiago no capítulo, na parte final agora do capítulo 3, ele está falando que nós necessitamos da sabedoria do alto para dominar a nossa língua. Mas veja, o que promove difamação é inveja. E ele está dizendo, olha, se pelo contrário você tem em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se glorie disso e não mintam contra a verdade. O verso 15, esta sabedoria não desce lá do alto, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Então veja que esse sentimento de inveja, de você ficar triste com aquilo que você deseja do outro, de você cobiçar, esse é um tipo de atitude contrária a verdade ensinada nas Escrituras. Veja que o verso 14 fala para nós, esse sentimento de rivalidade, não se glorie disso e não mintam contra a verdade. Esse tipo de atitude é contrária à verdade ensinada nas Escrituras, que é viver a lei do amor. Essa forma de viver se opõe à verdade, nega a verdade com o seu viver.
Você está negando a verdade do Senhor. Não mintam contra a verdade. Quando você está com esse sentimento de inveja, esse sentimento de rivalidade, essas atitudes, porque quando a gente fala de sentimentos, nós não estamos falando simplesmente de sentimentos que nós sentimos, nós estamos falando de atitudes que levam você a cometer pecados. Você está mentindo contra a verdade das Escrituras e você está mentindo contra aquilo que o próprio Tiago diz no capítulo 2 sobre a lei régia, a lei do reino, que é o amor. Você está indo contra a verdade ensinada na Escritura que todos nós devemos viver, o amor de Deus. E qual é o objetivo de muitas pessoas que sentem inveja? É trazer glória para si mesmas. Elas querem receber prestígios, elas querem sempre ser elogiadas, elas não ficam felizes com a vitória do outro. Não. Elas estão sempre querendo o que é do outro. O que é do outro. E Tiago então está mostrando que essa sabedoria, ela não desce do alto. E ela é um tipo de sabedoria que mente contra a verdade. Você não está vivendo a verdade de Deus. Ao nutrir no coração inveja amargurada, sentimentos de rivalidade, demonstra que essa sabedoria ela não vem do alto, que você não está sendo dominado pela sabedoria do alto. E Tiago agora no verso 15, ele diz a origem dessa sabedoria. Olha o verso 15, o que ele coloca. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Preste bem atenção. Tiago está afirmando que esse sentimento de inveja, que leva você a querer o que é do próximo, e que fica triste com a felicidade do outro, que leva você a viver uma vida de rivalidade no ambiente aonde você está, e você não promove a união e a comunhão, essa sabedoria não é que desce lá do alto. Ela é a terrena, animal e demoníaca. E esses tipos de ações que estão acontecendo no meio da igreja não vêm do alto. É terrena. E a palavra terrena aqui está dizendo que é mundo, que é influenciada pelo mundo. Meus irmãos, esse sentimento de inveja e de rivalidade existe no mundo. É o mundo que vive assim. Não é no ambiente da igreja. E Tiago está escrevendo para esses irmãos, olha, não é no ambiente da igreja que vocês devem viver, vocês devem se arrepender. Esse sentimento de inveja, esse sentimento de rivalidade, de divisão, de facção, e de vocês preferirem os mais ricos, e vocês preferirem do que preferirem os pobres, vocês forem parciais nos seus relacionamentos. Esse sentimento não é uma atitude que vem do alto, ela é terrena, ela é influenciada pelo mundo. É a sabedoria do mundo que vive debaixo dessas atitudes. Pessoas querendo tomar o que é do outro a qualquer custo. Essa sabedoria é do mundo. Ela é do mundo. É animal, Tiago coloca. Animal tem a ver com carnal. Carnal. A inveja e rivalidade é uma sabedoria que vem das obras da carne. O apóstolo Paulo coloca em Gálatas, capítulo 5, verso 20 e 21. Diz, esse tipo de sabedoria é uma sabedoria da carne, corrompida dos seus próprios pecados, que vem do coração de vocês. Vocês estão sendo dominados pela carne, animal. Entende? Então, essa sabedoria, ela não vem do alto. Ela é uma influência que vem da sua própria carne. E você quer destruir o que é do outro. Que você não quer trazer união aonde que é para ter união e comunhão. E aí outra que ele coloca, que esse tipo de sabedoria também é demoníaca. É demoníaca. Por que demoníaca? Porque ela nega a verdade. Satanás negou a verdade quando enganou Adão e Eva. É o diabo que é o pai da mentira.
Então, quando nós vivemos isso, quando nós nutrimos isso no nosso coração, quando nós nos deixamos nos levar pela inveja, pela rivalidade, pela divisão, nós estamos negando a verdade, nós estamos mentindo, nós estamos distorcendo a verdade, assim como Satanás fez com Adão, com Eva, nós estamos fazendo isso com a nossa própria vida, nós estamos distorcendo. E quando nós mentimos contra a verdade, com a nossa própria vida, nós nos assemelhamos com Satanás. E o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, que no passado nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, influenciados por Satanás. E depois que nós tivemos um encontro com Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, Ele quebrou essa escravidão. Então o Tiago está dizendo assim, olha, essa sabedoria, ela é uma sabedoria demoníaca, porque ela nega a verdade de Deus, que deve ser vivida na sua vida. Entende? É demoníaca. Ela é demoníaca. E se vivermos isso, nós vamos demonstrar o mundo, os desejos da carne, e vamos mostrar o diabo. Porque ele é o pai da mentira. E é ele que quer destruir. E o verso 16... Tiago fala do resultado das consequências dessa sabedoria terrena, animal e demoníaca. Aonde existe inveja e rivalidade, existe confusão e muitos pecados. Veja, pois aonde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Meus irmãos, a inveja e a rivalidade destrói a confiança mútua. As consequências dessas atitudes desintegram a unidade. Então, a inveja e a rivalidade, ela vai destruir a confiança mútua, da comunhão, do povo de Deus. Ela desintegra a unidade. Percebe que quando uma pessoa nutre esse sentimento de inveja no coração, outros pecados começam a acontecer, como a difamação, o mau uso da língua. A primeira coisa que você consegue perceber no invejoso é a difamação que ele faz. O mau uso da língua. Começa a falar mal, difamar, falso testemunho. Perceba? Veja o verso 16. Há confusão e toda espécie de coisas ruins. Toda espécie de coisa ruim. Então, quem nutre inveja no seu coração, outros pecados vão acontecer. A difamação, o mau uso da língua, vai querer trazer a divisão, vai querer fazer o grupo A e o grupo B. Meus irmãos, eu já vi um caso em uma igreja aqui em Rio Branco que se dividiu porque tinha o grupo A e o grupo B. Entende? Então, no ambiente da igreja, essas coisas devem passar longe. E se você nutre inveja no seu coração, você deve se arrepender e olhar para o Senhor Jesus. Porque esse sentimento de inveja vai nos levar a viver outros tipos de pecados. Pessoas invejosas chegam até a se incomodarem com o sorriso do outro. Você já viu pessoa invejosa? Aquela pessoa sorri demais. A pessoa se incomoda com a alegria do outro. Entende? Pessoas com esse sentimento, elas trazem contenda, não conseguem trabalhar em unidade. A comunhão está sempre fragmentada, sempre vão trazer uma palavra de contenda, mas nunca uma palavra de união. Sempre vai estar usando a sua língua para proferir maldição. E sabe o que é pior, meus irmãos? O pior é que a psicologia quer validar esse sentimento de inveja e de contenda. E como que a psicologia quer validar esse sentimento? Com pessoas que têm baixa autoestima. Já viu essa palavra? Eu tenho baixa autoestima. Enquanto a Bíblia chama de pecado a inveja e os invejosos,
ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus. A psicologia quer alimentar esse sentimento, dando a essas pessoas aquilo que elas desejam dos outros. Ela só está sentindo isso porque ela não tem aquilo que ela quer. Se ela tem que ser chamada ao arrependimento, meus irmãos. Nós queremos normalizar. Você veja que hoje de manhã nós falamos sobre isso, atitudes no mundo que está sendo normalizada, pecaminosos. Sabe, quando a pessoa está com baixa autoestima, ela não precisa receber aquilo que ela deseja porque ela está com baixa autoestima. Ela precisa se arrepender dos seus pecados, porque baixa autoestima é orgulho. Tem a autoestima e tem a baixa, né? As duas questões é fruto de orgulho. A pessoa não precisa de sessão de terapia e não precisa receber aquilo que ela deseja. O que ela precisa é do Evangelho. Ela precisa se arrepender. O que ela precisa é de Cristo. Ela precisa entender que a inveja, que esse sentimento de contenda, que esse desejo de querer o que é do outro e ficar triste porque não tem, todo mundo tem, ela precisa ter contentamento em Cristo Jesus. Contentamento, alegria no Senhor. Para esse coração que diz ter baixa autoestima, ela precisa de alegria no Senhor. Entende? Ela não precisa receber aquilo que ela não tem. Nós não podemos alimentar esse sentimento. Nós precisamos confrontar esse sentimento. Porque é isso que Tiago está chamando. Olha, está vendo esse sentimento? É terreno, animal e demoníaca. E aonde existe esse sentimento? Aonde tem num coração e num ambiente, existe muita confusão e toda espécie de coisas ruins. Toda espécie de coisas ruins. Então, quando você está com baixa autoestima, eu quero te dar uma notícia para você. Você precisa de arrependimento e olhar para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a notícia que eu quero te dar. Porque o seu ego está murcho. E o seu ego precisa estar humilhado aos pés de Cristo. Você não precisa receber aquilo que você não tem. Você precisa receber a Cristo. O que você precisa. Eu e você precisamos todos os dias do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias, meus irmãos. Entende? E agora Tiago entra na sabedoria do alto. Olha a sabedoria do alto. Veja como Tiago descreve a sabedoria do alto. A sabedoria do alto é pura, o verso 17. Mas a sabedoria lá do alto, primeiramente, é pura. Ela é pura. A sabedoria do alto, ela é pura porque ela vem do Pai das Luzes. Do Pai das Luzes, no capítulo 1, no verso 17, diz que o Pai das Luzes nos gerou pela palavra da verdade. Então uma pessoa com a sabedoria do alto vai ser conduzida para viver uma vida de pureza e de santidade no Senhor. Ela vai ter alegria no Senhor e na pureza do Senhor, porque o nosso Senhor é puro, é santo. Ele é luz e nele não há treva nenhuma. Enquanto a sabedoria do alto conduz a vida do indivíduo na pureza e santidade, a sabedoria terrena e demoníaca conduz a vida do indivíduo ao pecado e à morte. Enquanto a sabedoria do alto ela nos conduz a Cristo, a sabedoria terrena, animal, ela nos conduz ao pecado e à morte. Uma pessoa com a sabedoria do alto vai ser conduzida para viver uma vida de pureza e santidade ao Senhor. Entende? E uma pessoa que diz estar sendo conduzida pela sabedoria do alto, mas não está vivendo uma vida de pureza, está alimentando no seu coração inveja, cobiça, imoralidade sexual, duvide. Duvide se de fato você esteja sendo guiado por Deus. Duvida. Se no seu coração você nutre inveja, sentimentos de rivalidades, sentimentos imorais, pecados, duvide se de fato a sabedoria do alto, do próprio Deus, guia a sua vida. Porque a sabedoria do alto, do nosso Deus, vai nos conduzir em uma vida de pureza. De pureza.
A outra que ele descreve aqui, que é a sabedoria é pura, depois pacífica. A sabedoria desse mundo traz competição, rivalidade, confusões. Mas a sabedoria que vem do trono de Deus é pacífica. Uma pessoa que tem sabedoria de Deus é pacificadora. O próprio Senhor Jesus ensina isso no Sermão da Montanha, não é? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Veja, que a sabedoria do alto promove a paz. Mas, meus irmãos, um comentarista, o Henry Wisbury, ele diz assim que essa paz está baseada na santidade de Deus. Essa paz está baseada na santidade de Deus. Essa pacificação que aqueles que têm a sabedoria do alto está baseada na pureza de Deus. Então não é uma paz que é baseada em concessões indevidas. O que quer dizer isso? Deus nunca visa a paz a qualquer custo. Entende? Explico mais. Uma igreja que vive na pureza promoverá a paz. É isso que ele continua dizendo. Uma igreja não pode promover a paz varrendo os pecados para debaixo do tapete e fazendo de conta que não existem. Que não existem. Ele continua. Colocando que a sabedoria humana diz, vamos encobrir o pecado e manter a união. Mas a sabedoria de Deus diz, confesse os pecados e a minha paz manterá a união. Então a pacificação aqui, a paz que Deus vem trazer, não quer dizer que nós vamos encobrir os pecados que existem dentro da igreja e nós vamos varrer para baixo do tapete e vamos fingir que está tudo normal e vamos viver em paz. Não é isso. Não é paz a qualquer custo. Lembra o primeiro adjetivo para a sabedoria de Deus, que a que vem do alto, ela é pura. Ela é pura. Então, essa pacificação, ela está baseada na santidade de Deus, na santidade do nosso Deus. A sabedoria do alto é gentil. Veja no verso 17 ainda, ele diz, a sabedoria do alto, depois pacífica, gentil. A sabedoria do alto é gentil. E uma pessoa gentil aqui, ele está dizendo que é uma pessoa atenciosa, amável. Ela pensa antes de falar e não se coloca em primeiro lugar. Não se coloca em primeiro lugar. Já viu pessoas gentis? Ela não é só gentil no seu trato, no seu falar. Ela sempre é gentil nas suas atitudes. Ela não se coloca em primeiro lugar sempre. Então Tiago está dizendo que a sabedoria que vem do alto é gentil. É gentil. É uma pessoa que está sempre se colocando em segundo lugar e colocando as pessoas em primeiro lugar. A sabedoria que vem de Deus, que domina o homem, ela torna também essa pessoa amigável, gentil e amigável. Em outras traduções está tratável. Tratável. O que quer dizer isso? Uma pessoa amigável é uma pessoa disposta a aprender, a ser corrigida, se coloca em posição de aprendizado constante e submissão ao Senhor, buscando sempre obedecer a palavra de Deus. Você já viu? Pessoas que são sábias, elas são sempre fáceis de se lidar. Elas são sempre fáceis de se lidar. Elas querem aprender. Elas não se acham conhecedoras de tudo. Elas são tratáveis, amigáveis. Elas sempre querem aprender mais. Quando você chega e corrige, ela reconhece os seus erros e busca se arrepender. Então, uma sabedoria que vem, a sabedoria do alto, ela é uma pessoa que está disposta a aprender, ela senta para aprender. Ela está disposta a ser corrigida. Essa é uma característica, meus irmãos, de uma pessoa que é regenerada. Você quer conhecer uma pessoa que é regenerada, convertida, de fato? Repreenda ela. Repreenda ela,
Repreenda o que está no coração. Não os comportamentos, mas o que está no coração. Que você vai ver. Você vai ver se de fato ela é alguém que conhece o Senhor e é uma pessoa regenerada. Pode ter alguém aí que está sofrendo aí. Então, meus irmãos, uma sabedoria de Deus, ela é cheia de misericórdia. Veja o verso 17, ele vai terminando, que a sabedoria de Deus é cheia de misericórdia. O que ele quer dizer? Que essa pessoa é controlada pela misericórdia e tem olhos de misericórdia. Por quê? Porque ela sabe que Deus não deu para ela aquilo que ela merece. O que é misericórdia? Misericórdia é, nós não recebemos de Deus aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos? Nós merecemos condenação. Nós merecemos ir para o inferno. Mas o Senhor morreu na cruz. Toda a ira de Deus caiu sobre Cristo Jesus. Então, uma pessoa que tem sabedoria do alto, ela tem olhos de misericórdia. Ela é cheia de misericórdia. Ela não é aquela primeira que quando a pessoa cometeu um pecado, um erro, é a primeira a pegar e querer esmagar a pessoa. Né? A sabedoria do alto é cheia de misericórdia. É cheia de misericórdia. Ela tem olhar de misericórdia para outras pessoas. Ela tem olhar de misericórdia para as pessoas quando as pessoas erram com ela. A coisa mais normal que vai acontecer na nossa vida, infelizmente, é nós errarmos uns com os outros. Eu vou pisar no seu calo, você vai pisar no meu. Mas se nós não estivermos revestidos da sabedoria do alto, com o olhar de misericórdia, você vai querer me dar aquilo que eu mereço. Porque a misericórdia é eu não dar aquilo que a pessoa merece. Foi assim que Deus fez. A misericórdia de Deus por nós foi que Ele não nos deu aquilo que nós merecemos. Então a sabedoria do alto é a sabedoria de uma pessoa que é controlada pela misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então a sabedoria de Deus, ela é prática, ela muda a vida, produz boas obras para a glória de Deus, ela é imparcial, não trata as pessoas com parcialidade, não vive uma vida hipócrita, mas é sincera na sua vida com Deus e com as pessoas. Entende? Então, a sabedoria que vem do alto, meus irmãos, a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, para obter é necessário temer ao Senhor. Veja, Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Mas veja que a descrição que Tiago faz da sabedoria que vem do alto aponta para uma pessoa, aponta para o Senhor Jesus, porque Ele é a pessoa que personifica a sabedoria do alto. É Cristo. A primeira forma que nós podemos receber a sabedoria é que nós precisamos receber a Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: mas que para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Meus irmãos, não existe sabedoria fora de Cristo. Essa sabedoria aqui não é conquistada pela experiência da vida. A sabedoria que nós estamos falando, que veio do alto, se fez carne, andou entre nós, morreu no madeiro e ressuscitou. E Ele é manso, Ele é puro, é pacífico, amigável, tratável e misericordioso. O nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, para eu e você, para obter sabedoria, precisamos ir a Cristo. E Ele olha para você hoje e chama você a se arrepender dos seus pecados, para recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Porque em Cristo reside toda a sabedoria que nós precisamos. É somente em Cristo que reside toda a sabedoria que nós precisamos. Essa sabedoria que vem do alto, ela não pode ser produzida. Ela não pode ser produzida pelos nossos esforços. E veja que Tiago trabalha isso desde o início da carta.
No capítulo 1, no verso 5, porque precisamos pedir sabedoria ao Senhor, porque Ele dá com generosidade. O trono do Senhor está aberto para todo aquele que pede sabedoria a Deus em meio às dificuldades. Então veja que essa sabedoria do alto, ela foi revelada em Cristo Jesus, e nós precisamos de Cristo Jesus, e nós precisamos entrar diante do trono da graça por meio do sacrifício de Cristo Jesus, porque sem Ele nós não conseguimos ser amigáveis, nós não conseguimos ser pacificadores, nós não conseguimos ser cheios de misericórdia, nós não conseguimos ser cheios de bons frutos, nós não conseguimos ser imparcial, nós não conseguimos ser sem fingimento. Então nós precisamos estar em Cristo. E nós precisamos ir a Cristo e ao trono da graça de Deus para receber essa sabedoria do alto. Porque nós estamos bombardeados, meus irmãos, pela sabedoria terrena. Você era dominado pelo mundo, ou talvez você ainda seja dominado pelo mundo. Você era dominado pelo diabo, porque todo aquele que está sem Cristo é dominado pelo diabo. Então a sua sabedoria, antes de Cristo Jesus, era demoníaca, a sua forma de agir. Animal, movidos pelos sentimentos carnais, pecaminosos. Então precisa ir para Cristo. Você deseja obter sabedoria? Vá a Cristo hoje, nessa noite, em arrependimento e fé. Vá a Ele. E para obter sabedoria, para aqueles que já têm fé em Cristo, para aqueles que já foram ao Senhor Jesus, você precisa passar tempo com Jesus. Você precisa passar tempo com Jesus. Você precisa passar tempo com Jesus na sua palavra e oração. Porque somente passando tempo com Jesus você vai conseguir obter sabedoria. Somente passando tempo com Jesus você vai conseguir ser puro, santo, pacífico, gentil, amigável e cheio de misericórdia. Somente passando tempo com o Senhor. Passe tempo com o Senhor. Enxergue nele toda a sabedoria. Porque os servos do Senhor precisam passar tempo com Jesus. Sabe por que falta sabedoria para nós? Porque nós não temos passado tempo com Jesus. Qual é o tempo que você tem passado com Jesus? Qual é o tempo? Sabe por que você tem sido dominado pela impaciência no seu dia a dia? Porque você não passa tempo com Jesus. Não passa tempo com Jesus. Sabe por que lhe falta sabedoria para falar e ser tratável, amigável com as pessoas? Porque você não passa tempo com Jesus. Nos falta sabedoria na nossa vida diária, do dia a dia, porque nós não passamos tempo com Jesus. Nós nos apropriamos muito rápido da sabedoria terrena, animal e demoníaca. E nós precisamos passar tempo com Jesus para receber essa sabedoria que é do alto, que é sobrenatural. Porque os servos do Senhor que obtêm a sabedoria do alto estão semeando a justiça. Estão semeando justiça e não pecado. Veja o verso 18. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então os servos do Senhor que obtêm sabedoria do alto, eles estão semeando justiça e não pecado, eles semeiam paz e não discórdia, eles estão constantemente vivendo uma vida frutífera no Senhor. Entende, meus irmãos? Os servos do Senhor devem sempre semear a justiça do Senhor, a obediência no Senhor Jesus. Busque sabedoria do alto. E para buscarmos sabedoria do alto, precisamos temer ao Senhor, nos arrepender dos nossos pecados e passar tempo com o Senhor Jesus, porque Ele é a sabedoria de Deus. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós
queremos louvar o Teu nome, agradecer ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o que pode nos dar a sabedoria do alto, Pai. E o Senhor nos deu a sabedoria do alto, revelado no Senhor Jesus Cristo, Pai. E nós queremos, ó Deus, hoje, nessa noite, pedir que os nossos olhos tenham uma visão mais exaltada do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, perdoa-nos, ó Deus, quando andamos com esses sentimentos de inveja, rivalidade, Senhor. Senhor, nos ajuda cada um de nós aqui, Senhor, a nos arrependermos dos nossos pecados e a colocarmos, ó Deus, a fé no Senhor e passar tempo com o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, Pai. Pai, nós precisamos que o Senhor nos auxilie constantemente, ó Deus, na nossa vida, Senhor. O Senhor diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que o Senhor dá com generosidade, Pai. Obrigado, porque nós podemos entrar diante do Teu trono da graça e pedir ao Senhor a sabedoria do alto. Pai, não deixe que a sabedoria terrena, animal, demoníaca venha dominar a gente, ó Pai. Não deixe que essa sabedoria venha, ó Deus, dominar a nossa igreja, Pai. Pai, se tem alguém com esse sentimento aqui em nosso meio, ó Deus, possa ser levado ao arrependimento, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor esteja, ó Deus, conduzindo, ó Deus, o nosso coração a Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Pai. E nós queremos nos colocar diante do Senhor e pedir que o Senhor esteja promovendo a paz em nosso meio. Que o Senhor esteja promovendo a santidade em nosso meio, a sua pureza e a sua sabedoria possa reinar em nosso meio, ó Deus. Essa é a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém, Senhor.